pela saúde também, de estar congregado junto com esta irmandade. Congreguei aqui muitas vezes, mas não me lembro assim, se testemunhei alguma vez. A minha comum congregação é no Jardim São Lourenço, aqui na região de Santo Amaro. Antigamente chamava-se Jardim dos Reis. Então, Deus preparou, irmãos, e aí estou servindo a Deus lá no Jardim São Lourenço também, no ministério que Deus confiou de ancião. Dou graças a Deus que o Senhor fez muita obra na minha vida, e eu digo para a irmandade, Deus me converteu. Eu tinha assim muita vaidade, muitos vícios, e foi uma conversão tão gloriosa, irmãos, que o Senhor entrou na minha vida, mas fez uma varredura, limpou todas as tranqueiras que estavam no meu caminho e me chamou nesta graça maravilhosa. O Senhor me chamou, me converteu numa madrugada, numa linha de trem, ali na Zona Sul, região de Santo Amaro, perto, entre a estação Jurubatuba e estação Autódromo. Irmãos, naquele tempo era quarto centenário. E Deus, na época, tinha bastante greve nas metalúrgicas, e entrou de greve. Eu trabalhava de noite, e entrou de greve aquelas metalúrgicas grandes. Eu trabalhava na Vilares, Caterpillar, aquelas empresas grandes pararam todas, e nós fomos embora para casa. E não tinha ônibus, eu ia de ônibus, mas não tinha, então eu fui a pé na beira da linha do trem, andando, mato, escuro, e eu estou ali andando, cabelos longos, fumando, um cigarro atrás do outro, e de repente eu vi um vulto que veio, irmãos, atrás de mim, naquele trilho tão apertado. É um servo de Deus que é porteiro na congregação até o dia de hoje, já a idade avançada, mas o Senhor também tem conservado ele até este momento. E quando ele chegou perto de mim, irmãos, ele já cheio do Espírito Santo, glória ao nome do Senhor, Deus tomou ele com uma virtude tão grande e falou: moço, Deus parou essas empresas metalúrgicas multinacional aqui por causa da salvação da tua alma. E Deus me mandou passar aqui nessa linha de trem, muita comunhão com que ele foi tomado por Deus, porque Deus tem uma obra de salvação na tua vida e uma obra neste caminho maravilhoso. Deus vai te chamar e vai te fazer um vaso nas mãos dele. Irmãos, e eu nunca tinha visto ele, mas quando é Deus, não tem coração que resiste. Na hora eu fui quebrantado, irmãos, pela presença de Deus que estava nele, e ele disse: sobe aqui na garupa da bicicleta que eu vou te levar até na tua casa. Agora imagina bem, para andar de pé, já era difícil na garupa de uma bicicleta. Mas, irmãos, foi o Senhor que levou nós dois, e Deus foi falando na boca dele até chegar perto da minha casa. Aí ele me deixou, e eu chorando, irmãos, ele disse: todo joelho tem que se dobrar. Ora, Deus, dobra o teu joelho e você vai ver já o céu aberto na tua vida. E ali eu fiz, irmãos, na guia de Deus que o Senhor tinha dado para ele, dobrei o joelho e chorei bastante. E ele disse: olha, está de greve mesmo, vai numa igreja aqui pertinho, que era o Campo Grande, e vai lá buscar a palavra. Irmãos, e eu fiquei naquela comunhão o dia todo, irmãos, não conseguia nem dormir direito. Chegou de noite e tinha o culto, eu fui no culto, cheguei no culto assim para entrar para dentro, irmão, não era conhecedor. Quando eu cheguei no culto assim, que eu vi essa organização que nós temos, essa disciplina na congregação, irmãos, eu falei: meu Deus, chegou na hora da palavra, irmãos, o melhor, já na hora da oração.
Eu não fechei o olho, fiquei lá atrás olhando o movimento. Irmãos, e os músicos, e até perto da porta lá de entrada. Irmãos, e quando eu com o olho aberto olhei, a presença de Deus veio nos músicos, uma força tão grande, e eles manifestavam em língua, e chacoalhava a cabeça falando em língua, e eu chorava já com a virtude, cabeludo, cheirando cigarro. Irmãos, e ali começou, irmãos, o meu dia. Chegou na hora da palavra, o Senhor falou: vou deixar as 99 ovelhas e vou falar com uma perdida que entrou aqui. Eu na hora já falei: sou eu a perdida, pode falar tudo que achar que deve falar. Glória, eu tenho uma obra na tua vida. Vou te chamar nesta graça, vou te fazer um vaso nas minhas mãos. Irmãos, tudo que Deus falou na boca do evangelista, e o Senhor falou: eu começo uma obra hoje. Você já pode pedir sinal, não é só quem é batizado que pede sinal, não. Quem não é batizado, Deus não faz exceção de pessoa. Irmãos, eu não pensei duas vezes. Quando falou isso, eu falei: o sinal que eu peço, se realmente Deus tem essa obra na minha vida, é parar de fumar. Eu com cigarro até acendia o outro e tinha feito o tratamento, não adiantava nada. Irmãos, e fui embora, glória ao nome, e fui chorando pelo caminho. Irmãos, quando chegou em casa, no outro dia dormi, levantei, e aí, irmão, tomei o café. Os fumantes sabem que quando toma café, a vontade de fumar vem com muita força. E aí eu peguei o cigarro, acendi após o café, eu quase desmaiei, me deu nojo, passei mal, tentei insistir, não tinha condição. O sinal de salvação na tua vida, você já está liberto do cigarro. Glória é o nome do Senhor. Irmãos, e anunciou o batismo. É um pouco longo, mas eu vou tentar resumir. E anunciou o batismo, irmãos. E aquele tempo o batismo era muito demorado lá na fazenda do Chunque, irmãos. E aí eu fui para o batismo. O evangelista, não vi mais ele, mas ele disse: olha, esta graça quem chama é Deus. Não precisa levantar a mão para aceitar Jesus, é o Senhor que chama. E eu fui lá, irmãos, e fiquei. Se no culto eu já senti a virtude, irmão, no batismo, então eu fiz um griteiro danado, irmãos. Eu cantava, eu gritava, eu fazia. E a Irmandade cobre com o teu sangue. Ele está possuído de alguma coisa, ao contrário. E eu não estava nem aí, irmãos. Eu queria era sair para fora aquilo que eu estava sentindo, que era glorificar o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e aí, e falou que o Senhor ia chamar. Eu falei: mas vai falar meu nome? Não falou meu nome. Chegou na hora, depois da palavra, irmãos, o servo disse: quem o Senhor chama, vem aqui se trocar. Naquele tempo, irmãos, eram uns macacão de firma, dava um trabalho para colocar o macacão na gente enorme. E o que eles provisaram para fazer, onde a gente trocava de roupa, eles cortavam a madeira e faziam um ranchinho de sapé, e ali dentro trocava, porque era na beira da lagoa, não era perto da congregação. Irmãos, e assim, glória ao nome do Senhor. Eu falei assim: olha, eu não aguento mais, meu nome não falou nada, quem quer sou eu. Saí correndo, irmãos, e entrei na casinha de sapé, primeiro do que todo mundo, quase não acertei nem a porta. E os irmãos ali para me trocar de roupa foi muito difícil, porque eu abria os braços e o macacão não entrava, e aquele barulhão lá dentro da barraquinha lá, e a Irmandade lá para o lado de fora: cobre com o teu sangue, tem misericórdia. Irmãos, quando me soltou, eu saí correndo, pulei dentro da água, irmãos. Quando eu pulei dentro da água, o irmão Dantas, já dorme no Senhor, estava fazendo, era um dos anciãos antigos da época, da região, estava fazendo o batismo, e ele tinha uma força grande, e ele me segurou firme ali, irmãos, e eu
fazendo aqueles gritos lá, aquelas glórias, aquela virtude, mas ele me segurou firme e pôs a mão na minha cabeça, para fazer a oração. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, a minha língua enrolou, e a língua dele enrolou também. Aquilo que eu escutei nos músicos, uma manifestação, e eu senti a presença de Deus, o Senhor me selou dentro das águas do santo batismo. E ali, irmãos, glória ao nome do Senhor, eu saí dali manifestando a promessa, aleluia. A irmandade parou de chamar o sangue, e Deus tomou a irmandade, já não olharam nem para o meu cabelo, a minha situação mais, mas o Deus que estava me visitando, visitou todos igual, glória. Ali Deus mostrou que Ele não faz exceção de pessoa, glória ao nome do Senhor. E saí crente ali, irmãos, e um desejo de servir a Deus, já saí trabalhando na obra, glória ao nome. Aí eu fui para firme, irmãos, naquela virtude, naquela comunhão, e todo mundo olhava para mim, eu diferente, já não queria com meus amigos, mas as conversas deles não serviam para mim, e eu ficava assim, eu só queria manifestar a promessa e dar glória a Deus. E aí eu trabalhava de pintor, pintando máquina, e tinha uma certa produção, irmãos, que tinha que fazer, e aquela virtude me tomava, até que os outros pintavam a máquina, eu pintava 4, 5 máquinas, irmão, e falando em língua. E o chefe não gostou muito, não da produção, mas de ver eu falando em língua, porque de vez em quando não falava, acho que ele está ficando meio louco, porque ele não falava isso, agora fica falando direto. Aí o chefe chegou em mim e disse: olha, Valdemar, dá para você parar de falar em língua? Nem todos entendem, eu sei que agora você recebeu esse dom que você falou de falar em língua, mas nem todos entendem. Dá para você parar de falar em língua? Eu falei: dá sim, vou clamar a Deus, nem que for para mim falar para dentro, assim, em vez de sair, eu falo para dentro, mas eu vou parar. Glória, calamaria, eu estou sentindo a presença de Deus. E aí, irmãos, quando Deus me visitava, eu falava para dentro, mas eu clamava para Deus não me visitar. A produção caiu, irmãos, eu voltei a fazer até menos do que eu estava preocupado em não falar em língua, e a produção foi embora. Irmão, não durou 3 dias, o chefe chegou em mim e falou: dá para você falar em língua de novo? A produção está parada. Glória a Jesus. Começou a obra de salvação na minha vida, e eu vim congregar nesta congregação. Eu tinha um desejo de testemunhar aqui, acho que eu não testemunhei, e eu vim aqui, não é que não teve liberdade de testemunhar, é que para testemunhar precisa estar bem pulsado. Tem gente que levanta tão fácil, mas não é muito fácil para levantar assim, sentindo Deus não é fácil, porque quando um levanta sentindo Deus, todos sentem também, não é verdade? E aí, irmãos, eu vim congregar aqui, não tinha esses aumentos, nada, essa igrejinha aqui enchia, e aí tinha um grupo de jovens virtuoso, né? E aí vinha todos os jovens aqui, nós ficávamos em pé no corredor, outra hora para o lado de fora, e aquele fervor. E na igreja que eu fiz comum, chamava-se Quarto Centenário, hoje é Jardim Lalo. Então, meus irmãos, o que acontece? A igrejinha era baixinha, e tinha uns reatores para acender as lâmpadas assim, e as lâmpadas não acendiam. E eu já cheguei pedindo para varrer a igreja, para trabalhar na manutenção, chegava cedo, acendia as lâmpadas, o interruptor acionava, assim, eu subia no banco, que era baixinho, ficava apertando as lâmpadas, batia no reator assim, mas quando acendia, e eu estava sozinho, aí eu falava em língua à vontade ali, Deus me visitava, não tinha ninguém para me repreender, e aí o Senhor me visitava. Aí eu vim aqui um dia, o corredor estava cheio, e eu fiquei em pé aqui no meio outra hora até perto da porta, quando não tinha o culto, dia que não tinha o culto lá, eu vim aqui. Irmãos, chegou na hora da palavra, o Senhor falou assim: Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, ele já era o meu ungido. E você, moço,
que acende as lâmpadas da igreja. Eu falei, é eu. É eu. Hoje eu te unjo, ancião aqui, menino, Catalamaia, dá glória a Deus, irmão. Passou o tempo, passa os céus e passa a terra, mas a palavra não há de passar. Glória ao nome de Deus, irmãos. E daí para frente, o Senhor me deu bastante disposição de trabalhar na obra. Até o dia de hoje, Deus dá a graça de fazer parte da comissão de construção ali no setor da Zona Sul, nos 3 setores. Eu estou muito contente, irmãos. Deus tem me ajudado. Passou-se os tempos, vinha as revelações, e eu ficava no meu lugar esperando. Veio o meu casamento, eu era solteiro ainda. O Senhor preparou o meu casamento. Glória ao nome do Senhor, me abençoe e me abençoa até o dia de hoje. Irmãos, eu dou graças a Deus que aí passei por algumas provações. Eu não queria assim cansar a irmandade, nem dizer alguém, ele veio aí e tomou todo o tempo. Mas, irmão, eu quero crer que nós precisamos de reforço, nós precisamos de obra que Deus faz na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, amados e queridos, o Senhor me abençoou, me deu 4 filhos, quando teve os 2 menores. Então eu levei eles no parquinho, tinha um parquinho da prefeitura ali no Parque Guarapiranga. E o cooperador da minha comum congregação trabalhava de guarda lá. Eles levam as crianças nas balanças, e eu chamei meu sogro e disse, vamos levar lá as crianças para brincar na balança ali, e eles ficaram tudo felizes. E quando eu cheguei lá no parquinho, estava eu e meu sogro e os 2 primeiras crianças, pequenininho, 2, 3 anos, segurando na mão de um e de outro, e aí eu esqueci o documento no carro. E eu disse para o meu sogro assim, segura na mão das crianças, e eu vou no carro buscar o documento. Eu era porteiro já nessa época no Jardim Nakamura. E aí, irmãos, acontece que ele segurou na mão das crianças e eu voltei para ir sentido ao carro. Mas eu andei muito pouquinho, deparei com 2 elementos armados com um revólver em punho. E um falou para o outro, esse daí é o homem que nós estamos procurando para matar. Ele não falou é um assalto, nada. É o homem que nós estamos procurando para matar. Irmãos, naquela hora, meu sogro escutou, as crianças escutou, quem estava ali viu, aleluia. Eu falei, meu Deus, é meu último momento. Virei as costas, irmão, para voltar perto das crianças. Glória, perto do meu sogro. Quando eu virei as costas, eles foram disparando tiro nas minhas costas. E eu ali, irmãos, uma dor terrível, mas terrível nas minhas costas. E aí um falou para o outro assim, olha, o homem é duro para cair, vamos virar para tirar ele de frente, porque pelas costas ele não caiu. Irmãos, e aí um virou, o outro virou para me atirar de frente. Quando eles viraram de frente, um falou para o outro, cadê o homem? O outro falou, não sei, o homem sumiu. Como que uma pessoa pode sumir assim e a gente não vê nada? Quando eles falaram assim, eu escutando tudo, irmão, meu sogro escutando tudo ali, quando eles falou assim, irmãos, o Senhor falou, eu não falei na minha palavra que eu cego os teus inimigos? Eu ceguei os 2, você vê eles, mas eles não te vê mais. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e ali eles... Foi um espavento, como que pode? Sumiu, meu sogro, as crianças chorando. Logo veio o servo de Deus que estava trabalhando ali, tudo preocupado, irmãos, e veio perto de mim e disse para mim assim, aonde pegou os tiros? Eu falei, pegou nas minhas costas, que cobriu assim meu corpo de fumaça, e eu estou sentindo dor, estou sentindo sede. Irmãos, ele levantava de camiseta, ele levantou minha camiseta, passou a mão nas costas, falou, não tem buraco de bala, não tem sangue, não tem nada. Glória a Deus. Quem que pôs a mão ali nas minhas costas? Jesus.
Depois eles acharam algumas balas ali, mas a bala não entrou no meu corpo. Passou pouquinho os dias, eu era porteiro, o senhor confirmou para cooperador no Jardim dos Reis, que hoje é Jardim São Lourenço, irmãos, e aí o senhor me ajudou e eu não saía de lá. Algumas pessoas me conheciam porque ia para lá, mas eu não congregava assim em lugar nenhum, ficava sempre ali por perto, fazendo algumas visitas, glória ao nome do Senhor. Irmão, mas o Senhor abençoou de uma maneira, a salinha era tão pequenininha, irmãos, e nem a minha esposa conseguia entrar para dentro, porque quando nós chegávamos, ela dava lugar às crianças, irmãos, e aí o Senhor operou muita obra, muita maravilha. Depois Deus tomou o caminho, irmãos, e preparou um terreno grande, uma congregação para 350 sentados, um bom estacionamento no Jardim São Lourenço, e eu dou graças a Deus, irmãos. Aí foi fazer a ordenação, porque Deus já tinha me ungido aqui, moço, só estava esperando o tempo, né? E aí, cooperador, e aí, quando estava lá, irmãos, sempre os anciãos mais antigos assinam, né? E o irmão Armando era um dos antigos também das nossa região, e aí ele falou assim, me deram a tua ficha para me assinar, mas eu não te conheço, para você ir para ancião. E eu falei assim, eu não sei como é que é o testemunho dele, muito embora já tinha outros irmãos assim, mas eu não sei quem é ele. E quando ele estava falando, não sei quem é ele falou assim, a voz do Senhor falou para mim, ele é o meu ungido. Assina a ficha dele, que ele tem muito serviço aqui na região. Ele falou, então eu assinei a tua ficha sem saber quem era você. Cuidado aí, não me dá trabalho não. E eu dou graças a Deus que o Senhor abençoou, já vai indo para 23 anos que o Senhor me confiou no ministério de ancião, fez muita obra. Eu vou contar só mais uma, tá? Não vou perder a oportunidade. Então eu estava atendendo um batismo em Santo Amaro, e Deus tem preparado de fazer algumas viagens também na obra, principalmente na Bahia, na Chapada Diamantina, fiz diversos, o senhor fez muita obra, mas eu vou contar uma aqui, nossa. Aí eu estava atendendo um batismo em Santo Amaro, e parou de vir, eu falei, vou sair das águas. E aí, irmãos, quando eu saí das águas, disse, Deus seja louvado, o irmão Joaquim Sodré, o diácono ali da Vila Remo, ele correu lá rapidinho e falou assim, dá para o irmão voltar na Pazágua? Eu falei, por quê? Ele falou, porque ali na frente tinha uma pessoa sentada, eles chegou cedo, eles puseram ele sentado ali, e ele não anda, e ele está sentado ali. E depois que o irmão saiu, ele falou que diversas vezes tentou pedir para alguém para levar ele para batizar e não pediu. Agora, se o irmão puder fazer um favor de voltar, eu vou lá, pego ele, nós pega ele, leva aqui, troca, pega ele no braço, troca e põe ele se batiza. O irmão pode fazer isso? Claro que eu posso, irmão. Eu voltei imediato, irmão. Quando eu voltei, que eu entrei nas águas, o irmão também, diácono, já ia baixar para pegar ele. Só que não precisou, o homem saiu correndo, irmãos, com as pernas dele. Glória, e o homem veio dando glória a Deus, e não parou mais de andar, até o dia que o Senhor levou ele, irmãos. O Senhor libertou ele por completo, mas só que aí, irmãos, foi difícil, porque o batismo começou de novo. Até uma da minha comum, estava lá, e o esposo dela não era de boa companhia, mas eram testemunhados os dois. E aí, tinha uma menininha dela, de uns 11 anos mais ou menos, e elas estavam congregando firme. E aí a menina virou para a mãe e disse, mãe, nem a senhora vê no irmão que entrou praticamente paralítico, que não andava, saiu andando, glorificando a Deus, nem assim o coração da minha mãe é muito duro, nem assim a mãe vai se batizar. Falou com a mãe, a filha. Aí a filha falou assim, mãe,
olha para mim, a senhora está sentindo o que eu estou sentindo? Quando ela falou isso, ela abraçou a mãe, o Senhor selou as duas com a promessa. E o Senhor tomou elas assim numa linguagem tão bonita, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aí, resumindo, o Senhor chamou a mãe, chamou mais diversos irmãos e irmãs, glorifico a Deus. Para mim, tudo isso é milagre. Deus sabe do meu coração o quanto eu me alimento desta obra, das obras que Deus faz no nosso meio. Também nas missões que Deus me deu, também, irmão, o Senhor muito ajudou, mas eu vou parar por aqui. Precisando, algum irmão, alguma irmã também que precisa hoje, ou pagar um voto, ou alguma coisa assim, não diz que foi tudo eu que tomei o tempo. Por tudo, Deus seja louvado.